Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um Manda no Zap, o programa dedicado à quixotesca missão de combater as fake news que se alastram por aí. Neste episódio, nós falaremos sobre o chilique de Jair Bolsonaro, que festejou a interrupção da pesquisa de uma vacina contra o coronavírus, voltou a minimizar a pandemia e ainda ameaçou usar pólvora contra os Estados Unidos de Biden, pelo sacrossanto direito de manter a Amazônia em chamas. Tudo isso em um único dia. Falaremos também sobre as viúvas de Donald Trump no Brasil, que não se conformam com a derrota do candidato republicano e não se cansam de espalhar boatos de fraude nas eleições dos Estados Unidos. Tem uma turminha que jura de pé junto que Biden foi eleito com o voto de milhares de pessoas mortas. Vamos conferir essa história. Estão preparados? Então acomodem-se no sofá, reservem um copo com antiácido que o programa já vai começar. Na terça-feira 10, Jair Bolsonaro acordou inspirado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária havia acabado de suspender os testes da vacina Coronavac, desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac, por conta de um evento adverso grave. O presidente fez questão de compartilhar a notícia nas redes sociais, em resposta a um cidadão que perguntou se ele estaria disposto a comprar a vacina chinesa, caso a ciência comprovasse que ela é eficaz e segura. O ex-capitão insinuou que a vacina provoca morte, invalidez e anomalia, festejou a interrupção dos ensaios clínicos e arrematou: mais uma que Jair Bolsonaro ganha. Eu não vou gastar saliva explicando ao distinto público quão absurdo é um chefe de Estado celebrar o revés de uma vacina para deter uma doença que já matou mais de 160 mil compatriotas. Quem ainda não percebeu isso, talvez nunca tenha salvação. O fato é que essa vitória de Bolsonaro não demorou muito para cair por terra. O fato adverso apontado pela Anvisa foi a morte de um voluntário que participava dos testes, mas este óbito não tinha qualquer relação com a vacina. Inicialmente, a polícia suspeitou de suicídio, pois foi encontrado ao lado do corpo da vítima uma seringa. Depois, um laudo do IML comprovou que este voluntário morreu por intoxicação de álcool, opioides e sedativos. Ou seja, a morte está relacionada a uma overdose de drogas e não à vacina. As pesquisas com a Coronavac acompanham mais de 50 mil voluntários na China e 13 mil aqui no Brasil. Eventualmente, algum deles pode sofrer um acidente de trânsito e morrer. Isso não significa que a vacina o matou, não é mesmo? Pois bem, o Instituto Butantan protestou contra a decisão da Anvisa. O Comitê Internacional de Cientistas Independentes, que acompanha o desenvolvimento dessa pesquisa, também apresentou um parecer e pediu a retomada dos testes. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, solicitou que a Corte investigasse uma possível interferência ideológica na Anvisa. Ao cabo, o órgão acabou autorizando a retomada dos testes. Eu poderia dizer, mais uma que Bolsonaro perde, mas esse não é um tema para ficar politizando, não é mesmo? Mas, naquela fatídica terça-feira, Bolsonaro não se contentou em festejar a interrupção dos testes da vacina. Em um evento do setor de turismo, ele insistiu que a pandemia foi superestimada, a despeito dos 160 mil cadáveres produzidos pela Covid-19 no país. Tudo agora é pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer. Não adianta fugir disso, fugir da realidade. Tem que deixar de ser um país de maricas, pô. Olha que prato cheio para a imprensa. Ó. Prato cheio para a urubuzada que está ali atrás. Ali. País de maricas. O que dizer a respeito? New York Times,
Washington Post, The Guardian, Daily Mail, La Vanguardia, Le Parisien, Corriere della Sera. Jornais do mundo inteiro ficaram estarrecidos com a politização do debate das vacinas e com a declaração homofóbica do presidente na tentativa de minimizar mais uma vez a pandemia. Claro, devem ser todos comunistas. Bem, como eu disse, Bolsonaro estava realmente inspirado naquela terça-feira e também decidiu atacar Biden, o presidente eleito dos Estados Unidos, que durante a campanha ameaçou impor sanções econômicas ao Brasil, caso o governo não detenha as queimadas na Amazônia. Todo mundo que tem riqueza não pode dizer que é feliz, não. Ele tem que tomar cuidado com a riqueza. Ele está cheio de malandro de olho nela. O Brasil é um país riquíssimo. Assistimos há pouco aí um grande candidato à chefia de Estado dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia, levanta barreiras comerciais contra o Brasil. E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá. Né, Ernesto? Que quando acaba a saliva, tem que ter pólvora. Senão não funciona. Ao ameaçar declarar guerra à maior potência militar do mundo, com um arsenal de mais de 5.800 armas nucleares e um orçamento de defesa 27 vezes maior que o Brasil, Bolsonaro só conseguiu despertar risos e expor as Forças Armadas ao ridículo. Pelas redes sociais, multiplicaram-se memes e vídeos jocosos, tentando imaginar qual seria a reação de Biden a essa terrível ameaça, ou como os soldados brasileiros estariam se preparando para deter o avanço das tropas americanas. Coube ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, colocar em perspectiva o surto de Bolsonaro. Disse ele: entre pólvora, maricas e o risco à hiperinflação, temos mais de 160 mil mortos no país, uma economia frágil e um estado às escuras, o Amapá, no caso. Em nome da Câmara dos Deputados, reafirmo o nosso compromisso com a vacina, a independência dos órgãos reguladores e com a responsabilidade fiscal. Sim, amigos bolsonaristas, é o Rodrigo Maia do Centrão, o Botafogo da Odebrecht, mas também é o Rodrigo Maia, aliado do governo, que segura na gaveta mais de 50 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, não é mesmo? A propósito, eu tenho sérias dúvidas sobre as reais intenções de Bolsonaro com essa chacrinha toda. Afinal, ele acredita nesse bobajol ou usa esse lamentável espetáculo para não ter de responder sobre os 13,8 milhões de desempregados no Brasil ou sobre as denúncias que pesam contra o seu filho 01, denunciado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa? Bem, no programa da semana passada, sobre a derrota de Donald Trump nas eleições americanas, nós recebemos mais de 700 comentários, vários deles enfurecidos com o fato de nós termos reconhecido a vitória do democrata Biden, algo que os jornais e líderes do mundo inteiro fizeram. Mas bem, nós reunimos alguns desses comentários para o nosso quadro Best Hater Forever, especialmente dedicado aos fãs que adoram nos odiar. O Eduardo diz: os mortos estão decidindo a eleição, apesar que tem alguns zumbis esquerdistas. O Carlos emenda: até os defuntos votaram. E a noiva de Yeshua acrescenta: fraude explica, assim é fácil ganhar. Teve estado com mais votos que eleitores. A Pensilvânia tem 21 mil mortos na lista de eleitores. Então, pessoal, essa história de que o estado de Wisconsin tinha mais votos do que eleitores eu já desmenti na semana passada. Mas eu faço questão de esclarecer esse boato dos 21 mil mortos que ajudaram a eleger Biden. Essa história baseia-se na denúncia protocolada por uma ONG dos Estados Unidos em 15 de outubro, antes, portanto, do dia das eleições. Segundo a peça, havia mais de 21 mil americanos mortos na lista de eleitores do estado da Pensilvânia. Bem,
O procurador-geral do Estado não encontrou evidências que comprovassem essa acusação e o juiz distrital decidiu arquivar o caso por falta de provas. De toda forma, o fato de haver pessoas mortas na lista de eleitores não significa que alguém efetivamente votou em nome delas. Mas o jornal New York Times não se contentou com isso e decidiu aprofundar a checagem, a apuração. Ao comparar a lista, identificou vários nomes de pessoas mortas que, vejam só, estavam vivinhas da Silva. A lista era falsa. Várias agências de checagem aqui do Brasil também já desmentiram esse boato. E eu vou deixar os links aqui embaixo na descrição do vídeo para quem quiser consultar, tanto do New York Times quanto do boatos.org ou da agência Aos Fatos. Legal, pessoal? Aliás, recentemente uma testemunha voltou atrás e admitiu ter forjado evidências de fraude nas eleições do estado da Pensilvânia. Tratava-se de um funcionário dos Correios que alegou ter recebido ordens superiores para adulterar o horário de chegada dos votos por correspondência, que podiam chegar até um certo horário limite. Pois bem, investigadores foram lá checar a história e esse denunciante tratou de desmentir tudo. A história desse falso depoimento foi revelado pelo jornal Washington Post. E o Laelson afirma: "Rapaz, como foi que eu vim parar aqui? Desperdicei 12 minutos escutando bobagens." Bem, Laelson, provavelmente você apertou esse botãozinho triangular chamado play. Já a Amélia diz: "Comunista satânico, quem ri por último ri melhor." Bom, Amélia, eu confesso que eu ri bastante com o seu comentário. E o Ulisses afirma: "Tendencioso, jornalismo sério é neutro." Eu discordo, Ulisses. Para mim, jornalismo sério é jornalismo honesto. Você pode assumir um lado, desde que faça isso de forma transparente e sem trair a verdade factual. O New York Times, para citar um exemplo, publicou um editorial antes das eleições, não apenas recomendando o voto em Biden, mas pedindo para a população americana não votar em Trump por conta de todos os danos que ele causou durante a sua gestão. E o Times não é exceção. Jornais norte-americanos e europeus estão habituados a indicar voto neste ou naquele candidato, assumem as suas posições claramente por meio de textos opinativos ou de editoriais. Alguns jornais são conservadores, outros liberais, alguns estão mais à direita, outros mais à esquerda. Não tem problema, essa pluralidade fortalece a democracia. Já esse mito da neutralidade, bem, me parece mais um artifício de quem tenta esconder a sua própria ideologia. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Eu agradeço muito a audiência de todos. E se você gostou desse vídeo, seja generoso, curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e, claro, assine Carta Capital. Você também pode se inscrever no nosso clube do canal. Por R$ 7,99 ao mês, terá acesso a conteúdos exclusivos, prioridade para fazer perguntas e comentários durante as nossas transmissões ao vivo, entre outras vantagens. Mais uma vez eu agradeço pela audiência de todos, um forte abraço e até a próxima semana.